Espírito Santo e inteligência artificial. Até que ponto esses dois caminham juntos? Ou será que ele caminha junto? Então, se você quer entender um pouco sobre isso, eu te convido a ficar até o final deste encontro. E hoje está comigo aqui um amigo, um irmão e um especialista nesse assunto. Ele deu uma aula lá na igreja falando sobre isso. Eu quero receber aqui no Encontro Entre Amigos o meu pastor, o pastor Irley. Paz do Senhor, gente, é um privilégio, um prazer estar com vocês aqui nessa noite para falar desse assunto tão relevante e tão importante, né, que tem enchido aí as redes sociais, todas as pessoas estão cada dia mais envolvidas com a tecnologia e vai ser uma honra discorrer com vocês um pouco mais sobre esse assunto nessa noite. Quero agradecer desde já a equipe, né, de Uma Manhã Melhor que nos convidou e sempre que precisar estaremos aí à disposição. Meu Deus, então é isso, pessoal, você que está chegando aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like aqui e de forma inteligente, mande aqui no seu comentário, faça alguma pergunta que possivelmente a gente vai estar te respondendo e encaminhando para o pastor também e talvez, dependendo do seu comentário, sugerindo o tema, a gente chama ele de novo para a gente conversar aqui um pouco sobre isso. Amém. Pastor, Sim. referente a isso, estamos vendo que a IA chegou para ficar. Estudiosos estão falando que hoje quem dominar a IA vai dominar o mundo, que é a inteligência artificial. E aí a gente sabe que quando acontece algo no mundo, logo esse algo chega na igreja também. Então tem muitas pessoas aí usando, por exemplo, o ChatGPT para estar correndo atrás do sermão. O que você acha um pouco referente a isso? Que início brilhante, né? Você vê que é um início muito interessante. Nós estamos vendo aí realmente uma impulsão muito grande da tecnologia, das redes sociais. E a igreja, ela, por mais que por muitos anos ela relutou contra essa evolução, hoje nós estamos percebendo que não existe nada melhor do que você usar essas ferramentas para a propagação do evangelho. Né? É claro que nós devemos, com certeza, nunca substituir aquilo que é pessoal totalmente pelo que é o artificial, ou que é os estudos, ou a inteligência artificial. Não é a mesma coisa, mas hoje nós temos muitas ferramentas que nós podemos utilizar para poder levar a palavra do Senhor com mais longevidade para outras pessoas. Antigamente as pessoas utilizavam somente ali uma pregação que era em um local para um certo tipo de povo. Hoje não. Hoje eu posso estar pregando aqui e alcançar pessoas em 4 cantos da terra. Então você tem que saber usar a tecnologia. Meu Deus, que forte, hein? Então você está falando que a gente tem que buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. O equilíbrio ele vai te dar um norte para entender que, às vezes, a inteligência artificial, ela muitas das vezes ela nos engessa. Então tem muitas pessoas que pararam de buscar por causa da inteligência artificial. Profundo. Pararam de fazer as coisas que faziam diante de Deus porque ficou muito fácil. Já vem pronto, né? E a ideia da inteligência artificial é essa, é trazer algo pronto. Mas você tem que ter o equilíbrio, que é o que a gente está falando, porque até quando esse ponto não se torna prejudicial para você? Eita, meu Deus, já tem que dar um like aí, meu irmão, porque isso aqui é uma informação preciosíssima que você não vai ouvir por aí tão claro assim. Meu Deus, então, legal, assim, a gente tem que usar, mas temos que saber o limite. O limite. Você precisa, Rodrigo, você precisa entender que ela é um suporte, não é a base. Meu Deus, hein? Ela é o suporte, não é o alicerce. Meu Deus, então, por mais que você possa pesquisar, possa se filtrar, e tem que usar mesmo. Tem que usar porque está aí e você vai alcançar muitas pessoas, principalmente quando se fala do reino de Deus, né? Utilizando isso, mas ao mesmo tempo você não pode perder a sua essência. Você não pode perder o seu princípio, a sua chamada e a forma da sua intimidade com Deus. É a mesma coisa de você sai para se alimentar e você compra uma comida no restaurante já bem pronta. E outra coisa é você fazer na sua casa, o preparo. O preparo te traz experiência. O pronto te traz sensação. Eita, meu Deus. Pode repetir e falar para essa pessoa que está assistindo aqui? O preparo, você preparar, você buscar, te traz experiência.
mas você sair e consumir te traz a sensação. Eita, Né? meu Deus, olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Então, busque o equilíbrio, tá? Não demonize a inteligência artificial, porque ela veio como um apoio. Então, ela não é para substituir o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é único. Você tem que buscar ele, orar, ele vai te dar direcionamento para você estar fazendo as coisas. A inteligência artificial vai ser como um mentor ali que vai organizar, né, as suas falas, vai te dar estratégias de como você chegar ali, de como você fazer aquilo, mas a inteligência artificial tem um limite. O Espírito Santo tem que ser soberano. Então, se você viver assim, se você andar assim, você vai prosperar e você vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Pastor Riley, referente a relacionamento e família. A internet, ela surgiu com a ideia de o povo, agora com a internet o povo não vai trabalhar muito. Mas foi o contrário, o povo está trabalhando mais ainda. Em casa, criou esse negócio do home office, a pessoa em casa trabalha, em qualquer lugar ela está trabalhando. E a internet veio com a facilidade de aproximá-los de longe e afastar aqueles que estão perto. Como a gente consegue, já que nós está entrando nesse ponto de equilíbrio, qual é o ponto de equilíbrio aí? Na verdade, hoje nós estamos falando muito sobre equilíbrio. E tudo na vida, basta, a direção é o equilíbrio. A gente não pode nem passar demais, nem faltar demais. Então, o equilíbrio é importante. Claro que as redes sociais, a tecnologia, muitas das vezes se torna uma armadilha. Porque hoje nós, muitas das vezes, tem muitos pais que não vê mais os seus filhos em casa. Eita, Tem pai que chega do trabalho, o filho está no quarto, nas redes sociais, não vê, vai trabalhar, vai e volta, vê muito pouco seus filhos. E tem muitos filhos também que não vê os seus pais por causa do consumo exagerado da tecnologia. Hoje, tem muitas pessoas, até casados, que estão juntos na mesma cama, mas um está em um mundo e outro está no outro. Eita, Então, é o que você falou. A evolução chegou e, em vez de juntar as pessoas cada vez mais, às vezes aqueles que estão perto espalha, desune, né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio, porque é uma bênção, sim, tem que ser usada e explorada, porque pode te dar muitas ferramentas, mas ao mesmo tempo você tem que analisar, será que o meu tempo nas redes sociais ou na evolução que eu estou vivendo está tirando meu tempo com meu filho? Eita, essa Será coisa que forte. as redes sociais estão tirando o meu tempo de intimidade com Deus? Eita, aí Será pegou, que hein? o meu tempo com as redes sociais está tirando o meu tempo de intimidade com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu irmão, com a minha mãe? Então a tecnologia, ela não pode te roubar do que é primordial, que é aquilo que Deus te deu. Meu Deus, hein, meu irmão? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então você precisa pegar isso no seu espírito e praticar. Não adianta você só ouvir isso aqui e não praticar. Vai ser mais um podcast que você vai assistir e não vai ter avalia nenhuma para você, porque você não vai estar usando. Então, estamos falando aqui sobre o equilíbrio. Busca o equilíbrio. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tem, sim, muita coisa ruim na rede social, como também tem coisas boas. Por exemplo, esse programa que você está assistindo aqui é uma coisa boa. Então, eu não sei por que você ainda não colocou para compartilhar e para mandar para umas 30, 40 pessoas. Então, você tem que mandar, você tem que propagar aquilo que é bom. Tem muita gente fazendo coisa ruim. Estamos aqui trazendo a esperança, trazendo a mensagem de Deus, trazendo esse alimento para fazer você ter o equilíbrio e viver coisas maravilhosas. E é isso que Deus tem para você. Pastor Irley, referente à família, hoje, na sua opinião, você pastoreia uma igreja com esse nome, Família em Cristo. E qual é assim o equilíbrio que uma família hoje ela precisa ter para viver os princípios de Deus e o princípio de uma família bem-sucedida? Rodrigo, a sua pergunta é muito interessante porque muitas pessoas elas não conseguem ter esse controle. Nós estamos vivendo, igual você mesmo falou, tempos trabalhosos. Tem muitas pessoas que, além de trabalhar em empregos físicos, chegam em casa, os seus aparelhos celulares trazem os seus trabalhos para casa, notebooks, e a pessoa fica ligado ali, às vezes mais de 12 horas, 16 horas, 14 horas, direto trabalhando, e isso perde a qualidade da família, perde os valores primordiais da família. Então, como a gente está trabalhando aqui de equilíbrio, é importante o telespectador dosar o que ele está vivendo e ver o que está passando a mais. E assim ele começar a organizar o seu tempo.
Na verdade, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo determinado para as redes sociais também. Eita, pega isso, irmão, pega isso aí. Continua, E continua. assim, a gente vê que a gente não está aqui falando mal ou tirando a importância da rede social, até porque nós, em um programa desse formato, nós já estamos utilizando dessas redes sociais, dessa evolução, e nós estamos levando para as pessoas a palavra de Deus, levando a esperança. E eu acredito, principalmente para uma família cristã, ela deve utilizar as redes sociais e a evolução para a glória de Deus. Glória de Deus, O máximo que eles puderem utilizar ali para trazer a glória de Deus para dentro dos seus lares, eu aconselho que seria o melhor a ser feito. Meu Deus, por quê? Por que eu fiz essa pergunta? Porque estamos em uma batalha espiritual. E nas redes sociais vemos vários vídeos que fala e tem essa investida contra a família. Que é algumas séries, alguns filmes, algumas doutrinação que eles, como esses caras manja do Paranauê, né, falando São assim, estudados para isso, né? então eles já vão colocando ali algumas mensagens subliminares. Então por isso que nós, igreja, estamos entrando aqui trazendo para você a verdade e mostrando para você o outro ponto. Ou seja, tem uma fonte que você está bebendo que está te destruindo e tem uma outra fonte que vai te trazer vida. Exatamente. Então quem vai definir a qualidade da sua vida é a fonte que você está bebendo. Então, por isso que é bom você dosar isso que o pastor falou. É muito interessante você dosar, você fazer uma análise, fazer até um jejum, um propósito, né? Não, eu só vou pegar nesse telefone depois que eu ficar, ler pelo menos um capítulo ou um versículo, aí depois que eu ver isso aqui, aí eu vou para minhas responsabilidades, faço isso, faço aquilo. Porque tem até uma série que o pessoal lançou aí na Netflix falando um pouco sobre família. E eles tratam muito isso. Meu Deus, né? Dos adolescentes, que é a destruição que acontece. Então, temos que ficar atentos. E nós, como igreja, somos o sal da terra. A luz do mundo, temos que te alertar sobre isso. Então, estamos te alertando. Como você faz isso? Isso que o pastor falou. Tenha uma dosagem certa. Beba um pouquinho ali, vai buscando o equilíbrio que você vai viver as coisas maravilhosas que Deus tem para você. Referente a isso, você quer colocar uma coisa, né? É interessante as pessoas entenderem que por trás da tecnologia existem muitas pessoas trabalhando para adquirir o seu tempo, para adquirir os seus pensamentos. A guerra na internet é a sua atenção. Eita. Então, o que acontece? O algoritmo, né? Ele vai trabalhar em cima daquilo que você mais vê, daquilo que você acessa. Então, às vezes, quem nunca começou a ver um vídeo e aí, quando foi ver, se perdeu, já estava quase 1 hora, ou 2, ou 3, passando vídeo após vídeo, e aí a pessoa nem se deu conta, porque ela foi capturada. Então, a internet, a evolução, e principalmente as redes sociais, ela tem um poder de captação. As pessoas trabalharam para isso, para te chamar a sua atenção e te segurar. Por isso que nós estamos falando sobre equilíbrio. Eu acho que a palavra hoje primordial é equilíbrio. Você ter o controle das redes sociais e não deixar ela te controlar. É você saber o que é bom de se ver, o que é bom de se acessar. Olha, às vezes a criança pega um aparelho de celular, Rodrigo, e ela começa a ver um vídeo. O pai não está vendo. Mas daquele vídeo, ela assiste mais 200 outros vídeos e o pai, às vezes, e a mãe não sabe nem qual foi o conteúdo que essa criança teve acesso. Antigamente, não. Tudo que a criança tinha de acesso, o pai e a mãe conseguia monitorar ali. Chegava um livro na casa, o pai conseguia ver. As conversas eram só na escola, que as crianças brincavam. Hoje não. Hoje as crianças são, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, bombardeadas com informações. Um pai e uma mãe, muitas das vezes, não tem noção do que seu filho está acessando nas redes sociais. Por isso que é interessante ter o controle sobre as redes sociais e não deixar ela te controlar. Meu Deus, que forte é isso. E também acho que caberia aqui falar um pouco sobre os pais também, dar uma monitorada, né, nos filhos, dependendo um pouco da idade, para estar vendo o que ele está vendo ali. Eu sei que é difícil. É um trabalho difícil, meu irmão. É um trabalho difícil, mas é preciso fazer, porque assim, hoje eu estava estudando, dirigia, e na minha mente sempre fica assim, funcionando. E aí, pastor Riley, eu entrei em um ponto assim que eu falei, rapaz, isso aqui é violento.
Que nem você falou do algoritmo, né? Que Sim. estuda, vê e vai mandando. Aí eu falei, pô, da onde esses caras tirou essa informação? Aí eu fiquei pensando, esses caras aprenderam isso aí lendo o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual também é assim. Sim. O diabo não sabe o que você pensa. O que ele faz? Joga um pratinho ali. E você olhou 3 segundos, irmão, ó, ele já lança o outro. Ele já vai te induzindo para você chegar no ponto onde ele quer. Mesma coisa com os algoritmos das redes sociais. Eu fiquei doido com isso. Eu falei, rapaz, então quer dizer que esses caras manjam do Paranauê, então. Manja do mundo espiritual. E aí eles trouxeram essa informação do mundo espiritual pro algoritmo. Por isso que a batalha, e vamos entrar agora na batalha espiritual, é bem ampla, porque a batalha já começa aqui, ó. Porque eles precisam entender que ali dentro é o território deles. Então, tipo, você entra nas redes sociais ali, uma pessoa comum, você entrou em um universo, né, que é todo adaptado para focar a sua atenção e para trazer para você geralmente isso que você está falando. Camarada, você pode ver, às vezes você coloca lá pesquisa de um carro, você viu um carro, pesquisa sobre um carro, vai começar a mandar um monte de anúncio do carro para você. Você às vezes nem pesquisou, você falou alguma coisa e daqui a pouco você abriu o seu Instagram, seu Facebook, suas redes sociais e apareceu uma propaganda sobre o assunto. Então você tem que entender que existe um trabalho, existe um universo muito amplo daqui. Muito amplo. As pessoas não têm noção, é muito amplo. Se você coloca uma pesquisa hoje, não é uma pesquisa somente de um público de uma nação. São várias nações, várias pesquisas, vários vídeos, vários estudos que vêm até você. Então, por isso que é tão importante você saber o que você pesquisa, o que você busca. Porque se você busca algo que é de Deus, vai vir muita coisa legal para você. Vai. E você, mesmo assim, você vai ter que ter sabedoria para escolher. Meu E Deus, se hein? você pesquisar algo que não é de Deus, algo que pode ser complicado, se prepara, meu irmão. Vai vir uma enxurrada de coisa ruim para cima de você também pelas redes sociais. E às vezes a pessoa não tem nem condição de receber tudo isso, né? Não tem, porque imagina duas barragens com duas comportas. Eita. Uma barragem só tem água suja e outra só tem água limpa. E mesmo assim você tem que dar uma filtrada, que às vezes vem algumas coisas que... Não. Que porta você está abrindo? E Meu aí, Deus, o hein? difícil não é abrir a porta da barragem, o difícil é você fechar. Fechar aí. Porque aí quando ela vem com força total, ela vem e aí é difícil você conseguir. Por isso que tem pessoas hoje, tem crianças hoje que estão passando por psicólogos por causa das redes sociais. E existem problemas mesmo de pessoas, crianças passando por psicólogos, passando por tratamentos mesmo por causa de vício decorrente às redes sociais. Redes sociais. Eu até tava rindo aqui, porque assim, você tava falando sobre algoritmo, e se a pessoa não tiver discernimento, ela fala, rapaz, Deus está usando o telefone para falar comigo. E não é, irmão, é o algoritmo. Você está procurando um carro lá e aparece, você está com 50 mil, aparece um carro de 150 mil, ixi, é Deus purinho falando. Aí você entra numa dívida, você arrebenta todinho. Então é um negócio. Acho que dá para a gente estar nesse ponto, pastor, do discernimento espiritual. Eu até estava no estudo ontem e falei para o pessoal, estávamos falando sobre o mundo espiritual, e falei, gente, se vocês não buscar o discernimento espiritual, vocês estão perdidos. Queria que você comentasse um pouco sobre discernimento espiritual nesse tempo que estamos vivendo hoje. Rodrigo, eu estudei esses anos todos que eu tenho me formado a cada dia, eu estudei para falar sobre esse assunto, fiz uma faculdade, estou fazendo pós-graduação, mas não existe nada que substitui a intimidade particular de cada pessoa com Deus. Eita, você pode estudar, você pode adquirir conhecimento, você pode buscar, mas se você não tiver os bastidores da sua vida com Deus, isso vai ser só informação. Às vezes as pessoas... esse é o problema. Não adianta você absorver só informações. Você tem que absorver a vida, a experiência de viver aquilo. Se você falar para mim algo que eu nunca experimentei, eu vou até ouvir você falar. Mas se eu experimentar é outra coisa. É outra coisa. Então as pessoas hoje se contentam em ouvir alguém falar sobre um assunto e acham bonito, acham interessante e inteligente. Mas essas pessoas hoje às vezes não querem mergulhar para desfrutar daquilo que você está falando ali. Para experimentar. Ela vive da sensação e da emoção do outro. Então é importante, nada, você pode estudar, e tem que estudar mesmo, principalmente hoje, porque você encontra muitas situações que você vai precisar de conhecimento, mas ao mesmo tempo nada substitui a tua intimidade com Deus, a tua busca com o Espírito Santo. Então não adianta você somente ter o estudo,
você precisa conhecer aquele pelo qual você está estudando. Eita, meu Deus, hein? Meu Deus, eu até lembrei de uma história aqui no Senado, o cara pegou e tinha o costume de ler um texto e leu aquele Salmos 23, né? Se eu não me engano, Senhor é meu pastor e nada me faltará. O cara leu e não aconteceu nada. Aí teve a reunião, assim que terminou, o pastor falou, deixa eu dar uma palavrinha, ele leu o mesmo salmo. O povo todo começou a chorar, a glória de Deus desceu. E o primeiro cara que orou, leu, falou, poxa, o que aconteceu? Eu li o mesmo salmo que você. Ele falou, é que você conhece esse salmo. E eu conheço o Deus desse salmo. Olha que coisa linda, a né? diferença de você conhecer sobre quem... Não adianta você saber das escrituras, mas não saber sobre quem ela fala. Exatamente. E as pessoas... E outra coisa, o ser humano, ele pode até reconhecer o conhecimento que está dentro do outro. Mas só o Espírito Santo reconhece o Espírito. Eita, meu Deus, hein? Pega isso, irmão. Pega isso, hein? O Espírito Santo reconhece o Espírito. O conhecimento, o outro reconhece o conhecimento. E é louvável a pessoa ter o conhecimento. É necessário. Mas se você, meu irmão, tem o conhecimento e é cheio do Espírito Santo, aí não tem nada. Hoje, Rodrigo, até acrescentando um pouco sobre essa fala, as pessoas estão tentando imitar as ações do Espírito Santo. Então, às vezes, usa até a tecnologia para isso. Olha só. Então, as coisas que o Espírito Santo faz, as pessoas tentam trazer, né, para o físico de uma forma como é que eu posso dizer, da evolução, de tecnologia, mas não tem como. Não tem como. Quando o Espírito Santo ele trabalha de uma forma única. É uma forma que não tem como imitar o agir do Espírito Santo. A pessoa, Rodrigo, ele pode tentar, ele pode usar a tecnologia mais avançada, pode fazer um holograma no céu, ele pode fazer o que for. O que a pessoa sente com o agir do Espírito Santo é único. É único. Não existe experiência artificial, não existe inteligência artificial que possa substituir a experiência num quarto orando, você e o Espírito Santo. Meu Deus, é isso, mano. É provar e ver que, de fato, Jesus é bom. A inteligência artificial é boa, mas não substitui uma experiência real com Deus. E o que vai fazer você permanecer no dia mal é a experiência que você tem dele. Então, o que te aprova não é o trabalho que você faz para Deus, mas é o conhecimento que você tem dele. Qual é o conhecimento empírico? Você provando, você saber que esse Deus é o seu Deus também. Não é só o Deus dos discípulos, dos personagens, é o seu Deus. Ele é o mesmo, né? É o mesmo. Quando você está lá, uma situação horrível, talvez você pode estar assistindo, passando por uma situação bem terrível, pesada. Você pode clamar a Deus, você vai sentir a presença dele aí. Você vai sentir. Você vai provar, vai falar, de fato, Deus é bom. Deus não habita em quatro paredes, ele habita em pessoas que clamam a ele, que buscam a ele. Então, isso a inteligência artificial nunca vai conseguir produzir. Essa experiência que só o Espírito Santo de Deus nos oferece. Nossa, que incrível, né? Incrível. Isso aí é um alimento profundo. Profundo. Quem pega isso no Espírito já sabe que não tem nada que possa substituir o agir do nosso Deus, né? O agir do Espírito Santo. E quando a pessoa entende isso, ela muda de nível de uma forma tremenda. Porque a gente entende que por mais que a evolução chegue, e vai continuar. A gente está vendo muita coisa. E ainda vai vir muita coisa aí daqui. Até a vinda do Senhor, a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas até a vinda do Senhor, se você acha que chegou tecnologia, você ainda não viu nada. Não viu nada. Mas só que, por mais que venha evoluções e evoluções e evoluções, desde quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele vai trabalhar da mesma maneira, da mesma forma, em cada coração. E por mais que as pessoas produzam fumaça, por mais que eles façam fogo, por mais que eles criam ambiente, por mais que eles estudem, nada vai substituir o poder e o agir do Espírito Santo. Eita, você precisa provar o Espírito Santo. Você precisa ver. Não acredita em nós, não. Prova. Pede uma prova para ele para você provar. Aí depois você vem aqui no comentário e comenta, eu provei, ele veio aqui e eu fiquei tomado. E é isso. Ele faz essas coisas maravilhosas. Glória a Deus. Pastor Eli, batalha espiritual. Sim. Tem muitas batalhas. A internet também mostra um pouco sobre isso. E do outro lado, as pessoas que têm... Martin Luther King diz que o que impressionava ele não era a maldade dos homens maus, mas a omissão dos homens bons. Cadê os homens bons que vai levantar com esperança ou com a palavra de amor?
Estamos vivendo já o tempo, não sei como vocês acreditam, como você acredita, mas eu entendo que estamos vivendo já nos últimos tempos. Que o amor de muitos está se esfriando, de muitos, não de todos. Então pode ser que eu e você seja esse poucos, Meu Deus, que vai estar queimando de amor e vai contaminar o outro com esse amor. exatamente. Então, como é que a gente faz isso? Como é que hoje o cristão se equipa para ir para essa luta espiritual? O que eu vou falar aqui agora vai ser um pouco até forte, Então, mas eu já solta preciso o like falar com aí. você. Solta o like e se inscreve porque é forte isso, hein? Olha, infelizmente hoje nós estamos vivendo uma geração de protestantes que não protestam. Eita. Então, às vezes o cristão ele está sendo calado e silenciado. Às vezes, hoje não é mais nem pelo mundo. Hoje a ideologia que está vindo pelas redes sociais, nas escolas, em todos os lugares, no trabalho, está fazendo de uma forma tão forte que até dentro da própria igreja tem muita pessoa que não pode mais falar sobre a palavra de Deus em Olha alguns só. assuntos. Então, o perigo hoje é você ser silenciado pela própria igreja, pelas próprias pessoas que às vezes não entendem que a palavra do Senhor ela está ali. Aquela palavra que te convenceu, ela é imutável, Beca. Se a palavra do Senhor fala que o homem não deve trair sua esposa, ela é imutável. Eu não isso posso aí. negociar. Alguém não pode chegar para mim e falar assim, não, mas o marido dela é ruim, ela tem que trair ele mesmo. Por mais que eu não queira entender alguma coisa ou eu entenda, a palavra de Deus ela está ali para ser cumprida. Então hoje existe essa batalha de termos uma geração que está sendo totalmente influenciada pelas redes sociais. Hoje, se você dá sua opinião em alguns assuntos, você pode receber todo tipo de cancelamento, Massacre. até dentro da sua família. É. Então, o que é que acontece? Nós estamos vendo um tempo que os protestantes estão deixando de protestar. Por quê? Por causa do peso, do cancelamento, das portas fechadas. Então, hoje tem muito, eu vou falar, hein? Hoje tem muito pastor que não prega mais o que Deus mandou, porque ele tem medo daquela porta se fechar e ele não for chamado mais naquele lugar. Eita, olha só. Aí ele prepara outro sermão para massagear o ego. Meu Deus. E aí é onde a gente se perde. Se a gente for viver um evangelho encaixado no sistema do mundo, ele deixa de ser protestante e se torna uma conveniência. Conveniência. Meu Deus, olha só, hein? Que palavra forte, hein? Deixa de ser protestante e se transforma em uma conveniência. Então Deus não te chamou para isso, meu irmão. Você é um guerreiro de Deus, você é uma guerreira de Deus que Deus te chamou para lutar, para batalhar nessa região. Agora, para você entender isso que o pastor Irlei falou, você precisa ter discernimento espiritual. Olha nós voltando. Voltando de novo para o discernimento. Se você sabe, eu não me impressiono, pastor, com o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque está escrito. A palavra fala que nos últimos dias as pessoas iriam fugir da sua doutrina. A sua doutrina é o estudo da palavra de Deus. Ia fugir, ia procurar mestre customizado para si. Hoje você vê um monte de pessoa falando coisa. Hoje tem até... A gente conversou isso com o irmão Marcos sobre a teologia coach, que veio um pouco com esse... troca o Espírito Santo pela persuasão, pela manipulação, palavras bonitas, palavra de efeito, a pessoa fica na lua voando, mas na primeira pancada da vida cai, e fica lá caído, e agora? Eu não vou ver, mas com o Espírito Santo, se cair, o Espírito Santo vai lá, te levanta e faz você terminar a sua jornada. Então você precisa ter discernimento espiritual para caminhar nisso aí. E aí vem, a pergunta é, como adquirir o discernimento espiritual? Eita, é agora com você. Aí você pensa, pega seu celular no site GPT e pesquisa. Não, irmão. Você pode até ouvir falar de como fazer, mas para fazer você precisa experimentar, que foi o que o Rodrigo falou. Precisa pedir ao Senhor, orar, Deus me dá sabedoria, Deus me dá discernimento. Por quê? Porque nem tudo que parece ser bom, de fato é. Nem tudo parece que ser agradável, de fato é. Quantas pessoas ali gritaram, né, solte Barrabás e crucifica Jesus por causa do peso da população e das pessoas que estavam ali, a pressão popular. Hoje, a pressão popular nos empurra para dizer o que é certo, o que é errado. Mas um cristão, ele entende que o que é certo ou errado não é A nem B que diz, mas é a palavra de Deus. Então, se você quer ter o discernimento, a primeira coisa que você tem que ter é a fidelidade à palavra de Deus. Porque por mais que uma pessoa estudada, um pastor, um mestre, deve ser respeitado com todo carinho, amém. Mas a palavra de Deus para um cristão, ela ainda é a chave hermenêutica. Isso.
É a base, né? A base, É o igual na alicerce. reforma protestante, só as escrituras. É só a palavra de Deus que tem o poder para discernir, né? Ela é espada mesmo, de dois gumes. Ela, por isso que a palavra do Senhor, ela é amada por muitos e odiada por outros. Por quê? Porque ela divide mesmo, ela mostra claramente o desejo de Deus, a vontade de Deus. Meu Então, a Deus. pessoa que opta por essa palavra, ele tem que entender que ali ele vai ter o discernimento. O discernimento não vem de um vento. O discernimento vem do Do conhecimento. E o conhecimento conhecimento do quê? Da palavra de da Deus. palavra de Deus. Meu Deus, você falando disso, eu lembrei do Simão Mágico. E todo mundo tinha medo dele, até a palavra de Deus chegar. Quando chegou, ele já chegou nos apóstolos e, ó, o sistema. Ó, me venda o seu segredo aí. Quanto você quer me venda? E Pedro falou, vai pro inferno com esse seu negócio. Você tá em fel de amargura. E ele, não, você vai morrer. E ele, não, eu não quero morrer. Então se arrependa já deste pecado que você está querendo cometer. Se arrependa já. Que interessante, hein? Que colocação perfeita que você colocou aí. Por Vê. quê? Porque esse cara, ele ganhava dinheiro com aquilo, ele usava aquilo aí para enganar as pessoas, e ele quis usar o quê para enganar as pessoas? A palavra. A palavra de Deus. E hoje? Será que E- isso hoje tem acontecido? e- Quantas pessoas têm pegado a palavra, distorcido a palavra, e enfeitado a palavra para enganar aqueles que muitas das vezes já são propícios a não buscar. Tem muitas pessoas hoje, Becão, o que acontece hoje eu acho que tem muitas pessoas sofrendo porque também não se prontifica para buscar. esse Porque ponto. está tudo lá. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela dá para você hoje, você que é brasileiro, dá para português. A palavra do Senhor para você não está em hebraico, não está em aramaico, se você não consegue falar. Ela está em português. Se você quer conhecer a vontade de Deus, está disponível para Tá você. disponível. Está disponível para você até nas redes sociais e na tecnologia. Olha nós aqui. Exatamente. Já se inscreva, já comenta, já manda para alguém. Por exemplo, eu até ia falar esse ponto porque temos que ser justos aqui. Sim. Tem os que manipulam, mas tem aqueles que deixam ser manipulados e até gostam. Aqueles que não buscam o conhecimento. A palavra de Deus é bem explícita em dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É só você ver, tem um culto onde o cara revela o CPF, tá Meu lotado. Deus. Mas tem um culto de estudo, 3, 4 pessoas, e ainda vai arrastado. E ainda vai arrastado. Então, assim, é uma luta hoje. Eu até quero fazer um apelo para vocês que têm esse ministério do ensino, de ensinar, meu irmão, fica firme. Fica firme, porque quem te sustenta é Deus. Não olha para o número de pessoas, olha pelo chamado. Foi o chamado que Deus te deu. Então, vai cumprir esse chamado, esse propósito. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que você lá na igreja também, na terça-feira, está dando esse estudo de escola do crescimento. Isso. Fala um pouco sobre isso, que eu vou achar um texto aqui para falar para vocês. Fala A aí. escola do crescimento, Deus colocou no meu coração sobre a necessidade da aplicação na prática. Às vezes a pessoa escuta a palavra de Deus, mas ela não tem muitos assuntos do dia a dia que ela não sabe aplicar. Então a escola de crescimento veio para dar algumas ferramentas para essas pessoas poderem entender um pouco mais do que Deus está falando, porque tem pessoas que não compreendem a palavra, lê, mas não entende. Então a gente detalha aquilo ali e vai passando para as pessoas para elas terem uma facilidade. O que você falou é interessante, é um problema cultural, né? Essa falta de interesse por estudo. Quando você fala para as crianças assim, amanhã não vai ter aula, meu Deus, eles faltam soltar fogos, né? Eles se alegram muito porque eles não têm vontade de estudar. Não, a forma de ensino hoje nas nossas escolas, e não é só de hoje, já é de um tempo, não estimula a criança a querer ir para a escola. Então, quando não tem escola, para eles ele é uma alegria. Então, essa criança vai ser muito difícil ela querer participar de um EBD, que é um estudo. É difícil quando ela crescer ela participar de algo que vai trazer a mesma alusão que ela teve a infância dela toda, que a escola é um lugar ruim, que é ruim ficar na sala de aula, que é ruim ver um monte de professor falando. Então, e isso rouba dela o conhecimento. Então, é cultural essa dificuldade que a gente tem, mas a gente, como professores, como pessoas que sabem que a necessidade disso, precisa se manter firmes para poder ensinar o máximo e compartilhar o que Deus ministrou aos nossos corações por intermédio da palavra. Olha só, talvez você deve estar se perguntando, pô, vocês entraram num batalha espiritual, mas que isso tem a ver com batalha espiritual? Tem tudo a ver, irmão. Deixa eu tirar a venda dos seus olhos aqui. Ó, lá nos Estados Unidos, pastor, o pessoal de lá queria tirar o TikTok. Porque o algoritmo do TikTok lá só viraliza vídeo de dancinha.
e vídeo rápido. Já o próprio algoritmo do TikTok na China, os vídeos que ganha engajamento é vídeo de estudo. Ou seja, eu vou emburrecer a sua nação e a minha eu vou investir em conhecimento. Rapaz. Porque quem governa é quem tem conhecimento. Quem não tem vai ser dominado. Olha que informação incrível, né? Então a pessoa, quando a criança não quer ir, é o próprio sistema, falando escancarado aqui, investindo nisso, porque se o seu filho não quer estudar, o filho do outro vai estudar e o seu filho vai ser um faxineiro, vai trabalhar de domingo a domingo, e o filho do outro que estuda vai trabalhar de segunda a sexta, vai trabalhar em casa 2 dias na semana, 3 dias na semana, e eu e você vamos trabalhar aí domingo a domingo, vai vender essa ideia pra gente que a internet veio para fazer a vida da pessoa melhor, mas não. Por isso, mas tudo isso, você também tem culpa. Por quê? Porque você pode dar um fim nisso. Você pode escolher estudar, você pode escolher mudar o seu futuro. Temos uma palavra que sempre falamos aqui que para você ter o amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Se você não fazer nada no seu hoje, não fique pensando que você vai ter o amanhã melhor, porque não vai ter. Você só vai ter se você mudar o seu hoje. Eu achei o texto aqui, está lá em Daniel, capítulo 12, verso 3. Então os sábios, o verdadeiro povo de Deus, brilharão como o sol. Os que fizeram outras pessoas obedecer a Deus, brilharão para sempre como as estrelas. Então, meu irmão, você que estuda, você que tem esse ministério, vai para cima. Pode ter uma pessoa, 2 pessoas, deixa o Espírito Santo trabalhar, que Deus vai fazer a obra. É graça e conhecimento. Eita. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. Então, não adianta você só buscar a graça. Porque tem gente que só quer o fogo, só quer a glória, só quer o mover, mas não quer o conhecimento. É necessário, porque o conhecimento da palavra de Deus, ele vai te dar ferramentas para não ser enganado, principalmente hoje. Hoje nós temos muitas narrativas e olha, a maioria das heresias, a maioria das armadilhas, ela vem com um plano de fundo de verdade. Então, às vezes a pessoa vem falando algo que realmente está ali na escritura, tá certo? Mas chega lá na frente, ele desvirtua por outro caminho. Se você conhece a palavra pela metade, ou se você conhece, é a mesma coisa uma pessoa que conhece uma situação só por uma metade. Ela é injusta com a outra. Aconteceu uma situação, a pessoa só viu um lado, e aí ela já julga o outro, já condena o outro, mas ela não conhece a história total. A mesma coisa é a pessoa que conhece, em partes, a palavra de Deus, um pouquinho. É muito fácil dessa pessoa, no meio do processo, ser enganada. Toda mentira, toda ilusão, ela precisa de um pouquinho de verdade. Ela precisa de um pouco de verdade para depois ela desvirtuar da verdade. Então tem muitas pessoas, e não é de hoje. Nós estávamos fazendo um estudo na EBD com o nosso irmão Marcos, e desde a antiguidade, na época de João, já se levantavam pessoas questionando a divindade de Jesus, questionando as obras de Deus. Então, os nossos irmãos, lá desde a época de João, dos apóstolos, já tinha que bater de frente contra as heresias. Irmão, naquele tempo não tinha tecnologia, não tinha IA, não tinha ChatGPT, e eles já estavam combatendo. Imagina hoje, irmão, quantas pessoas se levantam aí com suas ideologias e às vezes agrada a nossos olhos, agrada nossos ouvidos, porque parece que está dando certo, o movimento é bonito, olha a onda, olha o que está acontecendo. Mas olha, vai para a palavra de Deus. Por mais que esteja em movimento, que está bonito, as redes sociais estão bonitas, a árvore é conhecida pelos frutos. Meu Deus, hein? A árvore é conhecida pelos frutos. E olha lá, tem muitos frutos que não são verdadeiros. Então, se você conhece a palavra de Deus, você vai ter o discernimento de entender. Por mais que algo que aparentemente esteja dando certo, precisa estar alicerçada na palavra. Se estiver fora da palavra, aquele fruto não vem do Pai. Meu Deus, olha só, meu irmão. E a gente está caminhando para o nosso final aqui, mas eu já vou deixar uma ponta aqui para deixar sua cabeça fumaçando, que eu sei que já está fumaçando aí. Pastor, você está falando sobre tudo isso, e tudo isso é o que a palavra diz que vamos caminhar para o final quando o anticristo vir. Ele vai vir para enganar o povo de Deus. Então, ele vai pegar essa galera toda aí. Essa galera toda que não estuda, que não busca por discernimento espiritual,
que não gosta de estudar a palavra, ouvir o Espírito Santo de Deus, esse cara, quando chegar com a lábia boa, falando aqui, vai fazer umas coisas ali, vai fazer uma outra coisa ali. Eu estava até assistindo um estudo, né, algumas tendências, que o cara fala que possivelmente o anticristo, os milagres que ele vai fazer vai ser voltado pela IA. Porque a IA, o que os caras estão querendo fazer? Estão querendo fazer um chip que, por exemplo, acho que já até deve ter saído aí, que se um cara ficou cego de um olho, esse chip consegue dar para ele a visão de novo. E a palavra diz que as pessoas vão adorar esse anticristo pelos milagres que ele fazia. Exatamente. Mas não é milagre. Não deixa de... É uma roupagem de milagre. E isso já acontecia antes. Que incrível, né? Para você ver, então, irmão, Becão te pegou esse conhecimento, tá na sua Bíblia, irmão. Exatamente. É que você não tá lendo do já jeito foi certo. profetizado, né? Já tá lá, o João, o Pedro fala, o espírito do anticristo já tá aqui, já tá andando, já tá reinando. Então, acorda. O crente hoje, o ser humano, sem a palavra de Deus, você tá sem GPS. Sem GPS. Então, você tá perdido nesse mundão. Então, busca a palavra de Deus. É fácil achar, né? Hoje, tá tudo aqui. se a pessoa buscar, ele vai, se buscar de todo o coração, o Senhor vai revelar para essa pessoa. Você estava falando aí, Deus estava ministrando meu coração aqui de uma forma tão forte, tão tremenda, porque hoje o que acontece? Por isso que você, primeiramente de tudo isso, você tem que amar Jesus. Você tem que amar o Senhor Jesus. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Você tem que amar Jesus. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque ainda que você tenha o conhecimento, hoje sabe o que está acontecendo? Muitos dos nossos jovens, quando chegam na faculdade, estão se afastando dos caminhos de Deus. Olha só. Muitos viveram, às vezes, uma vida inteira dentro da igreja. Quantos músicos hoje que começaram na igreja? Quantos palestrantes hoje que começaram na igreja? Quantas pessoas hoje que começaram na presença de Deus e hoje estão fora de tudo da presença de Deus? Então, essas pessoas tiveram conhecimento, mas deixaram-se perder o Espírito Santo. Deixou a chama do Espírito Santo se apagar. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que você precisa conhecer o Senhor, amar o Senhor e alimentar essa chama do Espírito Santo todo dia no seu coração. Você precisa entender que vem uma enxurrada aí para te enganar, vem uma enxurrada aí para te iludir, para trazer sensações, mas você precisa priorizar as coisas de Deus na sua vida. Meu Deus, então é isso, irmão. Se você chegou aqui até o final com a gente, já se inscreva, fica por dentro de todas as novidades que está acontecendo. Então, Deus tem um plano para você. Qual é o plano? É te salvar. A palavra de Deus está aqui com esse intuito, para você conhecer essa pessoa. Eu vou te desafiar, não acredite em nós não. Prova aí, prova. Essa é boa, né? Prova para você ver. Dá uma olhadinha, fala igual o Thales, lê lá. Lê lá na Bíblia. Vai provar, vai beber da água, irmão. A gente bebeu, conhecemos a fonte. Estamos mandando você ir lá. Quem é a fonte? Jesus, o Espírito Santo. Foi o que foi falado aqui. Vai provar e vai ver que de fato Deus é bom mesmo. Glória a Deus, né? Rodrigo, só eu não poderia deixar a gente finalizar sem antes falar. Você que conhece a palavra de Deus, use essa ferramenta mesmo. Meu Deus. Essa que nós estamos usando aqui. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de pregar, de falar um vídeo, de gravar um vídeo, de postar algo de Deus. Não tenha vergonha não. Use as redes sociais mesmo para a glória de Deus. Vai, manda mensagem, se você tiver vontade, grava um vídeo falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Eu quero te estimular, você que é uma bênção, que é servo do Senhor, utilizar as redes sociais. Sabe por quê? Eu assisti um podcast com um pastor da igreja presbiteriana e eu achei muito interessante. Ele falou assim que o apóstolo Paulo, na época, não tinha tecnologia, não tinha avião, não tinha nada. E olha o que aquele homem fez pelo reino de Deus. Aí ele falou assim, imagina se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje. Todo dia é live. Esse homem ia gravar mais live que o Pablo Marçal. Ele ia ser Por quê? Porque a gente precisa compreender que aquilo que nós temos hoje, a gente pode usar para a glória de Deus. Então, se você é uma bênção e tem um campo aí nas redes sociais aberto, tem espaço para você. E da mesma forma que você hoje não está mandando nada para a glória de Deus nas redes sociais, tem alguém que está mandando coisas. Meu Deus. Então você que é uma bênção, se encoraje, mande um versículo bíblico, use as redes sociais para evangelizar na sua família, use as redes sociais para evangelizar no Instagram, no Facebook ou em outras plataformas digitais, porque se está aí e é acessível ainda para a gente, vamos utilizar para a glória de Deus. Faz devocional, eu até estava vendo o pastor Lamartine Pozelli e ele falou,
Hoje, os cristãos estão vivendo um tempo que talvez não vai ter outro tempo igual, que é esse tempo das redes sociais, dessa onda. Ele chama até, se eu não me engano, ele fala que é a quinta onda. Então, os cristãos têm que entrar, né, nessa onda de anunciar o evangelho. Porque é uma guerra, né? Porque é uma guerra. Vai saber se lá na frente silencia a nossa voz. É uma guerra. Eu vi um pastor falando, Beca, só para a gente poder. É no mesmo assunto, o pastor falando o seguinte: é uma batalha mesmo, as redes sociais. Um exemplo, aquilo que você não estiver ocupando a sua mente com as coisas de Deus, quando se diz respeito às redes sociais, alguma outra coisa vai estar tomando o seu tempo. E vai estar roubando seus pensamentos. E vai estar alimentando. Porque dentro de um filme hoje, não vem só uma história, vem uma cultura, vem uma religião. Sabia disso? Dentro de um desenho hoje, não vem mais um desenho só. Não. Vem uma cultura, vem uma religião, vem uma ideologia. Então você tem que compreender, é uma batalha. Então se você entende que você é um servo de Deus, use esse campo para falar do amor de Jesus. Eita, meu Deus. Então é isso, irmão. Estamos em guerra. Você vai continuar dormindo ou você vai acordar e vai lutar? E aí? Então, estamos aqui gritando para você acordar. Então acorda. Acorda, vamos lutar aqui, estamos lutando, precisamos de mais soldados, né? Levanta aí, vamos batalhar, e a palavra diz, vamos guerrear, e a gente vai se ferir também. Com certeza. Mas só que... Tá na guerra, né? Tá na guerra, mas só que estamos do lado certo, que nunca perdeu, e a gente conhece o final da história. E interessante, só para me complementar aqui, eu não sei quando é, nem que dia, nem que hora, talvez eu não sei nem quem é você que está assistindo esse vídeo hoje. Mas não deixe de guerrear pelo reino de Deus. Não deixe de lançar sementes do reino de Deus. Não deixe de falar do amor de Deus em qualquer tempo que for. Porque hoje nós não sabemos quantos anos e quanto tempo esse vídeo vai ficar na plataforma digital. Mas uma coisa é fato. A palavra de Deus precisa ser pregada a toda criatura. Meu Deus. Ó, então, aqui, já pegando esse gancho aqui, o Luiz vai colocar as redes sociais do pastor aqui, vocês vão seguir ele lá, vai seguir o trabalho dele que ele faz lá, mas agora, nesse momento, ele vai fazer uma oração aqui para você se levantar aí. Se você está passando por alguma opressão, por alguma batalha espiritual, vamos clamar aqui e você vai ver e vai sentir o poder de Deus aí, tá bom? Estamos gravando, não está ao vivo, mas quando você vê, você vai ver que o Espírito Santo vai aí e vai fazer coisas maravilhosas. Amém? Pastor, você ora bem? Amém. Irmãos, entenda uma coisa. Nós falamos de batalha espiritual. E você não está sozinho. Você tem um general ao seu lado, que é o Senhor Jesus. Ele vai te dar estratégia. Muitas das vezes, se você pensar que você pode lutar sozinho na guerra, você talvez não tenha a habilidade que você precisa, às vezes você não tem a sabedoria que você precisa, a estratégia que você precisa, mas Deus tem. Deus tem essa estratégia. Deus tem essa ferramenta, Deus tem tudo que você precisa para guerrear. Então, batalha espiritual é melhor você seguir com o general ao seu lado. O general de Deus, o Senhor Jesus. Então, vamos orar? Senhor, nós te damos graça nessa noite, queremos te agradecer por essa oportunidade, dessas portas abertas, Senhor, deste lugar, deste projeto maravilhoso. Eu quero te pedir por cada pessoa que terão acesso a este vídeo, a essas informações. Senhor, fortalece essa pessoa, meu Deus. Que ela possa ter a sabedoria que foi pregada aqui, que foi falada, que ela possa ter o discernimento espiritual, que ela possa ter, Senhor, o conhecimento cada dia mais da Tua palavra e viver e experimentar aquilo que o Senhor tem para ela. Quantas pessoas, Senhor, hoje não têm o controle sobre as redes sociais, não têm o controle sobre as informações que entram dentro dos seus lares, das suas casas, e essas pessoas muitas das vezes estão sofrendo. Quantas pessoas estão com depressão, quantas pessoas estão, Senhor, passando por médicos porque ela compara a vida dela com a vida de outras pessoas e se entristece. Meu Deus, dê sabedoria do alto, nos dê estratégia para usar as redes sociais para a Tua glória. E onde houver, Senhor, alguém que está sendo dominado por as redes sociais de uma forma negativa, que o Senhor venha libertar essa pessoa hoje, em nome do Senhor Jesus. E aquilo que ela era dominado, ela vai a partir de hoje dominar. E ela vai dominar para a Tua glória. E ela vai pregar a Tua palavra através daquilo que um dia a dominou, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Eita, Jesus. Amém, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Desejamos e queremos que você prove isso que estamos provando. Amém? E se você chegou até aqui, lembre-se que para ter uma manhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.